Olá, muito obrigado pela sua audiência. No ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E o Sala de Entrevistas hoje vai entrevistar um verdadeiro campeão. E o brasileiro está acostumado, quando se fala em campeão, vem aí um grande jogador de futebol, um grande desportista. Não, campeão na vida. Cidadão que passou inúmeras dificuldades, mas, como diz o ditado popular, do limão fez uma limonada. E hoje é um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Ele mesmo se intitula, aliás, na entrevista que ele me concedeu na Rádio Ilha Negra na semana passada, ele se intitula como o segundo camelô mais famoso do país por enquanto. Só perde para o Silvio Santos, que seria, até então, por pouco tempo, o camelô mais famoso do país. David Portes, tudo bom? Tudo bem, meu amigo. Obrigado pelo convite. É um prazer Segundo estar camelô, aqui. mas importante? É porque o Silvio Santos é o primeiro, né, cara? Meu ídolo, né? Eu já fiz várias palestras com ele, para Baú da Felicidade, para outros na própria emissora. Eu já tive com ele 2 vezes e o cara é fera. Então, aí eu brinco, como ele já foi camelô no Rio, né? Ele foi camelô no Rio. Claro, em outras dimensões, né? Ele foi ser camelô porque o pai dele é judeu e tinha loja no Saara. Mas falou, você tem que completar o seu estudo, que ele fazia jornalismo, né? Ele, o Chico Anísio, e ele tinha que trabalhar. Então ele começou a vender lá na prata, vender na barca. Então, quer dizer, eu comecei também como camelô e tá dando certo. Aí eu brinco nas palestras, na entrevista. O segundo camelô mais famoso, só perde pro meu maior ídolo, Silvio Santos. Mas David, por enquanto. Por enquanto. O David Portes, para quem não sabe, ele esteve aí na semana passada palestrando em Criciúma, deu uma passadinha aqui na TV Primavera para bater um papinho conosco. Agora, o que tem essa profissão de camelô que abre um leque incrível para o cidadão que deseja aí aguçar, né, as suas habilidades nas vendas, enfim, você é um exemplo vivo disso. Eu não sabia nada de venda, né, cara? Eu era boia fria, cortador de cana. Eu vim para o Rio de Janeiro, aprendi venda na Rocinha. Quando eu morei na Rocinha, eu trabalhava numa empresa multinacional que era a Poligram, que era uma fábrica de disco de vinil. Isso, uma gravadora, né? Uma gravadora, e fazia entrega de segunda a sexta, mas eu ganhava pouco, motorista. E eu tinha que vender aos sábados e domingos alguns produtos. Então foi onde que eu comecei a ter esse contato com o cliente, né? Aprender os seus anseios, os seus desejos. E ali eu comecei a aprender. E eu comecei me dando linguiça. Eu segurava na linguiça. Carregava a linguiça nas costas, cara. Subia aquele morro na linguiça. E ali eu aprendi, né? Todo o trejeito, a coisa de atender, de surpreender, saber os anseios, os desejos da clientela, e ali as vendas foram aumentando. Aí eu vendia também amendoim no trem, foi onde que eu quebrei, eu pulei do trem andando, né, queria me pegar os caras, eu fui pular, quebrei braço, aí perdi o emprego da Poligram, e sem dinheiro, foi passando o tempo, perdi o barraco, eu não tinha dinheiro para pagar o Severino. Você morava lá na Rocinha? Na Rocinha, na Rua 3. Aí o que aconteceu? Fui morar na rua, eu e a Fátima, que é minha esposa, Maria. Você chegou a ser morador de rua? Morador de rua. Quanto tempo? Uns 2, 3 meses. Até ela ter a criança, eu tirar de lá e botar na casa da irmã dela. E lá. é barra mesmo, é? É barra, ninguém te oferece droga, te oferece bebida. E tem gente boa que levava, principalmente igreja, né? Levava sopa, igreja católica, evangélica, que é evangélica, né? Sempre o pessoal da Igreja Batista, da igreja... Pode falar o nome? Não tem problema? Não tem problema nenhum. Então, lá também da Universal, todo mundo levava, né? Então ajudava muito, mas tem muita gente que quer ter o mal. Se você já está ali no fundo, os caras estão ali, se tem vício, ele quer oferecer droga, oferecer tudo para você ir para o fundo do poço. Eu não, eu tinha uma missão, eu tinha um querer. E esse querer era buscar a felicidade. Eu me agarrava em todos os galhos, ramos do poço, para subir, para emergir e buscar o meu sonho. E Deus foi abrir uma porta e eu fui começar a vender doce Mariola. Foi justamente que a mulher estava grávida, eu veio comprar um remédio. Pois é, me contaram a história que a tua mulher estava numa enfermidade. Grávida, não estava não era enferma? Não, ela estava grávida do 7º para o 8º mês. E aí você precisou comprar um medicamento? Então ela tinha contração dores, e que o médico dali da Santa Casa, que é perto, passou. Só que nesse dia eu tinha comprado quentinha, eu catava latinha na praia do Flamengo, mesmo com o braço quebrado, eu ia catar latinha, cara. Não tinha vergonha, por isso que eu digo, eu não tenho vergonha, sou uma pessoa muito simples. Catava latinha e comprava um prato de comida para dividir com ela. E nesse dia eu percebi que ela estava sentindo dores da gravidez.
E eu precisava desses doces cruzados, isso foi em 86, tempo do Sarney, já era uma crise de fila da mãe. Aham. E eu veio comprar o remédio, Sim. eu comprei doce, olha a loucura. Mas eu falei, cara, eu tô passando fome, eu tô aqui desesperado, tô na rua, não tem local para morar. Eu tenho que pagar o cara que me emprestou o dinheiro, que era o porteiro. Eu tenho que fazer algo. E a loucura que me deu no momento, aquela ousadia, aquela coisa toda, foi mudar de direção. Em vez de ir para a farmácia, eu fui para o depósito de doce. Lá comprei mariola, paçoca. E voltei para onde estava Maria, ali na calçada, e ali comecei a vender. E ali começa a história, a nossa história. Que coisa impressionante. Bom, mas nesse período que você morou na rua, era literalmente na rua mesmo, embaixo de marquise? E é ali que a banca nasceu. Porque ali eu comecei a vender, a banca foi crescendo, eu fui fazendo de uma loja, uma banca de departamento, porque você chega a um ponto que você tem sucesso, né? A banca lotada, todo dia lotado, porque eu tinha todos os produtos, porque eu era uma pessoa de visão. Eu percebia que as pessoas, fazendo pesquisa para ser o público-alvo, né? O seu target, eu perguntava, então eu sabia os desejos, os anseios. O cara... Eu quero ter gente ali, porque ali no castelo tem... então gente que gosta de um chocolate mais específico, um soufflé, uma barra. Então eu ia botando de acordo com a tendência. Com a necessidade de cada cliente. Cada cliente. Então a venda aumentava. Então isso eu procurava. Hoje em dia os caras não fazem esse planejamento. Eu já fazia isso sem saber que 1 mais 1 é 2, que eu não sabia. Eu só tenho a 7ª série. Então eu já pescava isso. Então eu fui fazendo isso. Chegou uma época que a banca era um sucesso tremendo. Isso, para confortar as pessoas, dizer que a gente tem nós vamos a uma certa altura, né? Chama-se maturidade. Chegando ali, você tem que mudar, você não pode ficar fazendo a mesma coisa. Quando você faz a mesma coisa, não tem resultado. Vai chegar um momento que vai ficar batido. Né? E eu percebi isso. A banca começou a esvaziar, ela não estava retendo mais clientes. Começou a cair o rendimento. Caiu o rendimento. Por quê? Montaram banca do lado direito, banca do lado esquerdo, como o comércio, né? Aqui. Todos vendendo o mesmo produto, vendendo a mesma coisa. Eu falei, caraca, eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que fugir inteiramente do igual. Tem que inovar. Inovar. Foi onde que eu criei uma banca na rua, uma loja de departamento, com tapete vermelho, call center. O call center era 2 orelhão, né? No início, porque eu não tinha dinheiro para investir naqueles aparelhos grandes. Eu vi 2 orelhão da Telemar, peguei o número, distribuí os cartões, todo mundo ligava para o Telemar, call center, banca do David. Era o call center do David. Era o call center. Era a única coisa do Rio de Janeiro que fazia delivery. Loja nenhuma fazia delivery. Um camelô já fazia delivery. Tu foi o primeiro camelô do Brasil a fazer delivery, Delivery, É mesmo? Em 92, em 88 por aí. Em 92 eu criei o e-commerce, eu criei a loja virtual. Como é que é? Loja virtual. Eu fazia entrega lá no IPEA, no 7º andar, lá em cima. E eu percebi que lá tinha muito aparelho de computador, mas aqueles antigos. Sei. Antigo, não, na época era novo. Aquela tela verde ainda, né? Aquele grandão da IBM, né? E eu falei, pô, Carlão, o cara da informática, Carlão, não tem como a gente botar meus produtos aí dentro da telinha para os outros, porque eu ia entregar em vários locais e ali tinha um público muito diferenciado. Era muito nacional, tinha consulado americano, tinha empresa, né? Tinha um Night, tinha só empresa grande. Então o pessoal já tinha, né? Era mais sofisticado que as outras empresas menos. Era um público mais seleto. Mais seleto. Então eu falei, pô, eu fazia catálogo que jogava fora. Então as pessoas ligavam para o meu call center. Que era o orelhão da Telemar. Não, mas já estava passando. Já tinha dois aparelhos. Sabe aquele telefone que custava 7 mil cruzeiros, que era Motorola P450. Tijorola. Tijolão mesmo. Aí eu comprei 2, né? E já tinha um call center legal, a teleentrega, né? Só que eu queria botar o produto para as pessoas verem e pedir mais rápido, porque as pessoas congestionava a linha, porque as pessoas não sabiam, porque naquela época, ou hoje também, você que vai comprar um doce da Garoto, da Lac, de outros produtos, eles mudam muito rápido. Naquela época era microibada, que já inventava outro. Então as pessoas ligavam, David, você tem isso, tem aquilo, e congestionava a linha. Então eu fiz catálogo, né? Bonitinho. Só que ninguém rasgava e continuava a mesma coisa, sempre travando em 30, 35 pedidos na teleentrega. Eu falei, eu quero aumentar para 60. Eu sempre tinha uma meta, sempre eu botava meta para me cumprir.
Aí eu vendo um dia, fazendo entrega no Carlão, lá no IPEA é do governo. Então eu olhei assim, Carlão, porra, isso aqui não dá para botar. Ele falou, porra, traz lá tudo bonitinho, os produtos em cada setor, que eu vou fazer uma página de graça para você. Lembra do Hotmail? Claro. Ponte. Ele fez aquela, né, banca do David, hotmail.com, não tinha nem BR. Então ele botou os produtos que eu levei para ele. Pô, o Carlão quebrou uma, então. Ele tinha um lanche, toda tarde tinha um lanche de graça. A gente fazia uma troca. Era uma permuta. Era uma permuta, isso mesmo. Então ele recebia o pedido lá em cima. Além de as pessoas entrar no site, bancadodavid.com, e ver lá todo o produto, e no rodapé tinha uns 3 telefones. As pessoas já sabiam o que queria, naquela época já pedia mais fácil. Já batia um fio pro David. Aí o cara. E você fazia entrega pela internet? Também fazia entrega pela internet. Eu fazia o e-commerce. Naquela época, mentira. Como você fazia? Não tinha o Wi-Fi. 92 não tinha o ponto ali na rua. Não tinha nada. Como é que você fazia? Cabeça. Cabeça para pensar. Eu fiz um trato com o Carlão. Ele recebia o pedido lá em cima e mandava via internet, via cordinha. Ele amarrava na cordinha o bilhete e jogava pela janela. Vai, David! Aí eu pegava em cima da banca o pedido e mandava entregar. Online. Via internet, via cordinha. Ele mandava pela cordinha. Isso tem na palestra, tem desenho, né? Ninguém morre de rir. Porra, entregando pela internet. E quando tu lembra disso tudo, o que passa na tua Cara, cabeça? passa mil coisas. Eu falei, como é que eu criei isso sem saber o que era isso, né? Tanto que quando eu fui convidado pela primeira palestra, eu saí na capa da revista Veja, Época, vários, programa do Jô. O cara me convidou para fazer um evento, eu não sabia nem o que era palestra. Ele ligou lá pro call center, pois não. São Paulo, infelizmente nós estamos fazendo delivery para São Paulo. Ele falou, não, a gente não quer comprar doce, a gente quer comprar conhecimento. E a gente está estudando isso em vários países do mundo, Canadá, Toronto, Nova York, Paris, Comércio de Leão, e fazendo NBA. Eu pensei que a NBA era jogador de basquete. Isso, né? Eu nem sabia o que era NBA. Aí, a gente está com vários diretores, estava Antônio Emílio de Moraes, só os 160 maiores empresários fazendo NBA, e me chamaram para eu fechar o evento lá, para fazer uma palestra. Eu falei, porra, minha primeira palestra. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro que eu não sabia o que era palestra. Eu falei, pô, São Paulo deve ser o campo do Palmeiras, Palestra Itália. Palestra Itália. Deve ser lá, né? Eu não sabia o que era. Aí, tudo bem. Aí, chegando lá, me barraram, cara. Eu estava com a camisa da banca do David, o motorista me pôs buscar em Congonha. Quando me levou lá pro hotel, lá pro Hotel Sheraton, na Alameda. Que é chiquérrimo lá. Chiquérrimo. Aí ele deixou e falou, entra e me espera dentro do salão que eu vou botar o carro lá no estacionamento. Quando eu entrei, 2 caras enormes. Onde você vai? Porque eu era surpresa, eu ia falar depois do Maício de Nóbrega. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Quem estava falando na minha frente era nada mais, nada menos, ministro da Fazenda. Olha que coisa louca. Um camelô, ex-boia fria, 7ª série, ia falar depois, fechar o evento depois do Maício de Nóbrega. E o cara me barraram na entrada, porque eu era surpresa, né? Eu estava com a banca do David, o cara, não, pode entrar. Aí eu olhei para dentro do hotel, aquele hotel chique, né? Aí eu vi um banner enorme lá, 12º Fórum de Marketing Industrial. E cabeçando a lista, Antônio Emílio de Moraes, Volga Matias... Que isso? Da Votorantim, Volga Matias Paiva, da Volkswagen, só tinha... Fera. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, cara? Eu comecei a ficar nervoso. E o cara me barrou. Aí o cara subiu pelo elevador de lá por dentro, aí me viu no saguão. Eu falei, estou aqui fora, que eu não sabia voltar para Congonha, ele foi lá me buscar. Aí ele me abraçou, não, você vai entrar comigo. O cara tinha caixa, era credenciado, né? Era um dos assessores da produção, né? Aí passou pelo segurança, eu falei, opa. Tô chegando. O cara nem entendeu nada. Botaram no camarim, botaram na perna, e quem estava falando, terminando a palestra? Maício de Nóbrega. Cara, era o ministro da Fazenda. E eu ia falar depois dele, eu falei, nossa, deu uma tremedeira na perna. Mas foi legal, eu peguei, falei, bacana. Essa foi a sua primeira experiência? Foi a minha primeira experiência. Legal. Aí saiu tudo que é mídia, camelô da palestra para os maiores empresários, saiu na Vez, saiu na tudo isso. Aí começou o Sebrae, todo mundo me convidava. E aí explodiu? Aí eu vi que era legal, o cara me paga para eu falar, porra. Eu falei, porra. Eu falei meia hora lá, o cara me deu R$1.000 naquela época. Eu falei, porra, é legal. Show de bola, né? Então hoje eu faço 12, 15 palestras, né? Legal. Toma um dinheirinho bom e é legal, e todo mundo gosta, porque bacana. Já são 15 anos dando palestra, 2.186 palestras já dadas. Se você não tivesse conteúdo, não tivesse informação, não fosse uma coisa que agradasse, no primeiro ano, em 2000, quando começou, você faria 2, 3 palestras e encerraria. É como essas, como ele fala, esses
cara que sai do BBB, esses chamada... Os popstars, as estrelas, né? Instantâneo, né? Como fala? Né? Instantâneo. Chega e some. Porque não tem um conteúdo. Alguns ficam, como aquela menina ficou, aquela... Sabrina Sato? Sabrina, aquela outra menina também da novela. Grazi Alguns que tiver conteúdo vão ficando. Mas os outros tiveram. Sucumbiram. Não vejo mais eles. É verdade. Eu fiz até uma palestra na época, até com a Bambam. Kleber Bambam. Nós fizemos em Goiás, para a faculdade Estrela Azul, que o cara era dono também da fábrica da Coca-Cola, o cara é podre rico. Então a faculdade particular, então convidou o Bambam. O Bambam, na hora de falar o nome da faculdade Estrela Azul, falou Constelação. Ele não sabia o nome da... Errou até a faculdade. Aí o cara ficou pau da vida, porque você quando vai fazer alguma palestra, você tem que conhecer bem o produto, que ele está te pagando para falar certinho na hora, para não cometer de uma... Legal. Bacana. Que história, hein? Que história. Mas tem mais. É depois do intervalo comercial, David Portes, meu convidado de hoje. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com Sala de Entrevistas. Meu convidado de hoje, David Portes, que esteve palestrando em Criciúma na semana passada, uma promoção da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL da nossa cidade. Ô David, o que você tem a falar para as pessoas que estão passando inúmeras dificuldades e o país passa por um momento difícil? É nos momentos difíceis que surgem as oportunidades mais inusitadas? Falou tudo. Toda a minha vida foi assim. É naquelas grandes adversidades que a gente cria, a gente faz o diferencial. E a própria palavra já é o antídoto para a crise. Você tira o S da crise, fica o quê? Tira o quê? O S da crise, do nome crise. Crie. É a coisa mais fácil, criar, inovar, fazer diferente. Hoje, eu criei o livro, fiz o livro O Segredo do Sucesso, tem 2 meses, já vendeu 6 mil cópias. Fiz também outra agência, que é só para atender pequena e média empresa, que é a Depop, já está com 15 clientes. E a nossa meta é chegar a 1.000 clientes no Brasil todo. Que você vai cobrar preço popular, fazer um site, customizar toda a loja. O cara só tem uma loja, ele não tem condições de ter uma agência de marca, uma agência de Nissan, outra África. Ele vai a Depop, você entrar no site da Depop, você vai ver preço pequenininho, que ele pode customizar toda a sua loja, aumentar o seu faturamento. É o que eu falo, comece pequeno, mas pense grande. Como eu fazia isso quando eu montei o meu primeiro depósito, eu ajudava meus colegas de trabalho a vender vários produtos, porque quanto mais ele vendia, mais ele comprava na minha loja. Isso agrega valor. Então hoje eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo uma agência, criei uma agência paralela à nossa agência mãe, que é a D-Market, e a Depop. A Depop é só para cuidar de pequenina empresa. O cara que tem uma loja, um açougue, uma papelaria, e ele não tem dinheiro para fazer um site, fazer uma logo, deixar a tua loja bonita e chamar a atenção, fazer vender mais. E nossa agência está fazendo isso. Com 2 meses já tem 15 clientes. Olha Legal. Que maravilha. Você é o segundo entrevistado consecutivo. Semana passada teve um professor como é que é? Coaching que diz, né? Coaching esportivo. E ele falou a mesma frase que você. Pense grande, comece pequeno. O que vocês querem dizer com essa frase? Quer dizer que a gente tem que ter otimismo, ser perseverante, não desistir nos primeiros erros, porque erro vai ter, mas é nos erros que a gente aprende, e pensar grande, pensar pequeno, custa o mesmo tempo, custa a mesma coisa. Então pensa grande, pô. Se já que pensar grande, pensar pequeno vai ter o mesmo tempo, vai custar a mesma coisa, pensa grande. Não tenha medo de cometer erro, pois o pior erro é o medo de não tentar. A vida por si só é uma grande ousadia. Ousa sempre. Legal. Uma vez, estava conversando com uns amigos e um cidadão pegou e falou, o fulano lá, precisamos ajudar que ele está no fundo do poço. E aí um pegou e disse, então já temos um ponto de partida. Como assim? É porque quando chega no fundo do poço é que pelo menos o cara conseguiu firmar os pés no chão. É no fundo do poço que o cara consegue força para tentar sair dali. Para tentar emergir. É mais ou menos por aí? É por aí. Eu tive essa experiência, não é nada boa, mas é o que eu falo. Você tem que ter muita garra, ter muita fé, acreditar naquele lá de cima. Porque
O Bispo Macedo, uma vez, dando palestra no Hotel Casa Grande, no Guarujá, para a TV. Pode falar? Já falei? Pode falar, fica à vontade. Para os diretores, então tá todo mundo, os bispos todos, tá, o Bispo Macedo. E ele falou, você tem uma missão, você teve, Deus botou você em prova, você se superou. E hoje você tem uma missão. Levar todo esse conhecimento, toda essa sua história, motivar as pessoas, mostrar quem tem fé, quem acredita em Deus, quem procura Deus, quem procura fazer o bem, quem procura fazer o melhor, ser o melhor, vai chegar lá. Como é que pode um cara que tem oitava, sétima, falo oitava, mas completei nem a sétima, não cheguei. Dá palestra para o governo chinês, dá palestra para a Honda, convidou agora para ir para Paris, eu não estou querendo ir muito não. Tá feia a tá coisa feia lá. A coisa lá, para fazer uma palestra nos Estados Unidos, ganhei prêmio, The Beazle Holder, pela Confederação Mundial de Negócios. Eu não sei nem falar em inglês direito. Junto com o Felipe Cotto, várias grandes personalidades do marketing. E um camelô como revelação, como foi na primeira palestra, onde as pessoas viu na revista, viu que no Brasil tinha um cara que fazia tudo isso, que ele estudava na faculdade. Você acabou de falar agora aqui, um coach, o cara que, né, para usar até essa palavra aqui, para mim é professor, ele estudou, ele fez MBA, ele fez pós-graduação, né? Getúlio Vargas, ele estudou para isso. Eu nunca estudei, autodidata, eu aprendi na vida, na necessidade. O brasileiro é criativo, David? Muito, muito, muito criativo. Eu conto até uma história engraçada que eu tive na China. No final, o Chan, que era um dos tradutores, levou eu e o Peter. O Peter era de uma empresa americana de marketing. E a gente estava fazendo 10 palestras de empreendedorismo, motivação. Porque você sabe que na China ganha 3 vezes menos que o brasileiro ganha. Sabia disso? O salário mínimo lá? Lá é $60 que eles ganham por mês. Dá o quê? Dei R$300. Então, para tu ver. Eles moram no próprio local daqueles galpões enormes, porque não tem como pagar aluguel e ali vive muito mal. Eles moram nas empresas mesmo? Muitas vezes moram nas empresas. É muito, é 1,5 bilhão de habitantes. Por isso que lá come-se de tudo. Então eu estava lá dando palestra, para tu ver que nós brasileiros tem muita percepção. O vendedor tem que ter percepção. O vendedor tem que saber o que está ao seu redor. Analisar rápido e ser rápido para poder fazer uma boa venda. E o Chan convidou a gente para dar uma volta, eu e o Peter, de trem nas montanhas de Pequim. O Peter, malandramente, sentou na janela e eu sentei no meio e o Chan no corredor. O trem continua, começou a caminhar, correr. 10 minutos na frente, janela aberta, entra um besouro. Ô, rapaz, que besouro bonito, gordo. Pousou no ombro do americano. O americano bate, pousou no meu ombro, eu estava ainda matutando, começando a analisar, eu bati também para saber o que ia acontecer. O besouro voou. Era grande, né? Era grande, um bicho bonito. Pousou no ombro do Chan, chinês. O chinês vai e me pega o besouro. E começa a tirar as asinhas. A outra asinha. E come o besouro. O americano, bicho vivo, rapaz. Ó, que nojo, não sei o que. Eu falei, é um cliente potencial, come isso. E o trem continua. Mais 10 minutos à frente entra o besouro. Que besouro bonito, cara. E pousou novamente no ombro do americano. O americano dá-lhe outra porrada no besouro, o besouro voa. E posa no meu ombro. Eu olho para um lado, olho para o outro e cato o besouro. Começa a tirar as perninhas. A outrazinha, a outrazinha. E olho para o chinês, quer comprar R$10. Eu vi ali um cliente potencial. O brasileiro é muito criativo. Todo mundo pensa, né? E não, eu vi o cliente tá rindo pra cacete lá. Então, isso mostra que nós brasileiros é criativo. Só não tem uma oportunidade, né, de fazer curso. Porque eu acho que já em vários países do mundo tem, desde pequeno, tem escola para empreendedorismo. Então, já se aprende desde pequeno. E aqui no Brasil não tem isso. Porque o empreendedorismo ele tem que ser vendedor, tem que ser empreendedor. Tem que ser empreendedor, tem que ser vendedor. Tem que ser as duas coisas. Ele não pode ser só um empreendedor, ele tem que também saber vender. Ele vai lidar com gente, tem que gostar de gente. Então, tem que andar os dois juntos. E hoje, o David, ele é um cidadão bem de vida, rico? Eu falo rico, eu fui falar num programa ali que eu tenho uma Land Rover, já falei, né? Aí o cara falou, pô, ele não é nada humilde.
O Romário fala que tem BMW, ninguém fala que o cara é isso. Eu fui falar que eu sou Camilo, que eu tinha o Malandro de Roma, o cara mandou um e-mail pro cara lá, pô, o David não é nada pouco humilde. Então, rapaz, a gente não pode ser masoquista, né? Se eu trabalhei, se você viu o filme Em Busca da Felicidade, você vai entender. E falar em filme, a história dele vai virar filme. Vai virar filme? Tá tendo comprado a nossa história. Pô, não sabia dessa. O cara que fez o próprio filme do Lula, né? Não, dos dois irmãos. O Zezé e o Luciano? Eles estão querendo. Os filhos de Francisco? E esteve lá na minha agência, já falou com meu filho. E vai sair mesmo? Não sei, eles estão vendo de negócio, valores. Porque a história é parecida com aquela história do Will Smith, você viu o filme Em Busca da Felicidade? Eu não estou lembrado desse filme. Aquele que ele tinha um filho, a mulher, ele dormia na rua. Já vi esse filme. Ele vendia uns bagulho de raio-x. Raio-x, eu vendia doce. Ele foi atropelado, eu também fui, eu tô tudo torto. O Rafa me pegava lá, o cara lá tomava dele e corria. É lindo esse filme, né? Lindo. E ele tinha um sonho, igual a mim, eu também tinha um sonho, eu vi aquilo. É por isso que esse cara, quando ele vê essa reportagem hoje, eu quero até me dirigir a esse que falou isso lá no e-mail, que eu tinha um sonho. O mesmo sonho que aquele cara teve Em Busca da Felicidade, eu tive. Eu passava catando latinha, passava ali nas praias de Ipanema, eu via aqueles carros bonitos, via aquelas coisas, eu falei, pô, por que não ter? Ele é igual a mim, eu posso ter isso também. E no dia que eu pude comprar, eu comprei. Aí eu falei, o cara falou, pô, cara, é nada humilde. Mas vocês perguntam, a minha palestra é de motivação, a minha palestra é de superação. Se eu chegar numa palestra como eu fui fazer uma em Viçosa, eu fui com um dos carros, não vou falar mais nada. Não, pode falar, eu não tenho problema. Não, mas tem pessoa que pensa que a gente... Porque se nós estamos fazendo uma palestra de superação, a gente tem que chegar, como o Josinho 30 falou, nós temos que chegar e mostrar o que nós temos. Você vai chegar a fazer uma palestra de motivação, chegar de Fusca, o cara, porra, Fusca eu posso ter. O que esse cara tem para falar para mim? Aí você chega com um carrão, aí tá a metade do público lá de fora e fala, você que é o camelô, David? Porra, não, vou entrar. O plenário ficou assim, ó, lotadinho. Porque ele queria saber como é que eu fiz para tirar o leite da pedra. É legal isso, essa motivação é legal. Isso não é soberbo, isso não é humilhar ninguém. É mostrar que você pode, ele pode, todos podem. É só ter força, é ter criatividade, é ter foco, é ter perseverança. Porque você é dono da sua vida, você é dono do seu querer. Vá, busca o teu sonho. Eu fui e busquei o meu sonho. Então, quer dizer, as pessoas pensam, porque as pessoas perguntam. Eu vou dizer, eu tenho um Fusquinha, pô, por que eu vou entrevistar esse cara? Por que eu vou trazer ele para dar uma palestra? O que ele tem para falar? O que ele tem para nos contar? Ele tem um Fusquinha, ele não subiu nada. Ele é igual a mim, eu tenho um carro melhor. Se o cara fala, porra, eu tenho um Corolla, eu tenho uma Trader. Porra, esse cara vai me contar o quê? Então, eu vou na palestra, na própria palestra, eu já dei palestra para grandes empresários, como Adelino Colombo, como da Motor Agrário. Os caras se emocionaram. O da Motor Agrário até faleceu esses dias. Já tem um tempinho que ele morreu, é lá do Rio Grande do Sul. Ele começou a história exatamente como a minha. Lá embaixo? Lá embaixo, vendendo na rua. O Adelino chegou lá da Itália, dormia dentro do ônibus. O dono das lojas Colombo. Ele subiu no palco emocionado, até a filha dele foi lá, tirou ele, que estava emocionado. Ele falou, David, eu vi na sua história contando, porque eu entro na minha história. Quando eu entro ali, eu faço um monólogo. Eu entro, vou contar a minha história, claro, com conceito, com dica, mas contando a minha história. E as pessoas, ele ficou emocionado. Legal. Então, e quanta gente hoje vai ficar emocionado lá? Que tem 2, 3, 4 lojas e começou com uma portinha. E hoje tem 5, 6 lojas. E pode acontecer com qualquer um, né? Pode acontecer com o outro que está começando. David, o tempo é curto. É isso aí. E eu te agradeço demais por ter vindo aqui. Foi um prazer. Quero agradecer a professora Andressa, que está nos bastidores, ela que te trouxe até aqui. Obrigado, viu, querido? Nada, eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez, aqui em Criciúma. E agradecer a todos vocês. E a palestra foi sensacional, né? E vou voltar mais vezes aqui. Legal, obrigado. David Portes, o cara é um sucesso. E a reapresentação do programa, você que pegou ele pela metade, é na quinta-feira, 20h30 da noite. Tchau e até a próxima.